Olá, tudo bom, gente? Que saudade de vocês, tá? Bom, não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Eu tô gravando à noite, que é o horário mais calmo aqui da minha casa. Mas eu queria dizer primeiramente que eu tô morrendo de saudade de vocês mesmo. Esse contato, por enquanto, vai ser online, mas eu creio que muito em breve a gente vai estar aí juntos na escola novamente. E olha só, gente, eu e tecnologia não somos amigas. Então vai ter hora que meu olho não vai estar olhando para a câmera. Na verdade, esse celular não é meu, que meu celular não gravou. Se eu conseguir gravar 6 ou 7 minutos de vídeo. E aí, o que vai acontecer? Eu pedi um celular emprestado, é esse que eu estou usando, mas eu me perco, eu não sei onde é que está a câmera, gente, mas por favor, me perdoem, tá? Porque eu creio, tá? Eu vou fazer um esforço sobrenatural para o próximo vídeo ter mais qualidade, né? Eu já tá mais familiarizada com esse negócio de gravar vídeo, porque eu não sei gravar, eu levei uma surra e pra mim está sendo muito difícil. O telefone não é meu mesmo, olha o meu aqui, ó. Tá? O meu tá aqui, tá vendo? Então, é pra provar a vocês que esse aqui não é meu mesmo. Então, eu tô apanhando mais ainda. Mas o importante, na verdade, não é o que vocês estão vendo. Na verdade, é o que vocês vão ouvir. Por quê? A gente vai entrar no segundo capítulo da nossa apostila, que vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Ou a Grande Guerra. Só tô tirando o som do meu telefone aqui, porque senão ele vai ficar apitando aqui, atrapalhando a gente. Então, vamos lá. Vocês precisam entender, primeiramente, quais foram as causas dessa guerra, né? Quais foram os desdobramentos, as consequências. E uma coisa que vocês precisam entender de primeira. Vai ter livros didáticos que vocês vão ver aí pela vida, que vai ter Primeira Guerra Mundial. Outros vai ter a Grande Guerra. É o mesmo assunto? Sim, claro, é o mesmo assunto. Só que eu precisava explicar para vocês por que tem essa diferença. Alguns livros, né, ou alguns escritores ou historiadores, seja lá o que for, e é o correto, vai dizer que, na verdade, é a Primeira Guerra Mundial após o advento da Segunda. Quem é que cria uma guerra pensando que já vai ter a Segunda? Ninguém. Então, ela de início vai ser chamada de Grande Guerra, tá? Após o advento da Segunda Guerra Mundial, ela vai receber a nomenclatura aí de a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Isso aí não vai acrescentar nada para vocês nesse momento, mas é para vocês precisam saber. De tudo que eu souber, eu com certeza vou passar para vocês, tá? Mas e aí, gente, por que a guerra? Por que guerra mundial? Será que todos os países participaram? Se é uma guerra mundial, teoricamente você imagina mundial, mundo, né? É o correto. Mas não necessariamente. Tem países que vão participar de uma forma muito indireta. E não necessariamente no conflito, no combate, na luta, na troca de tiros, tá? Como, por exemplo, o Brasil. O Brasil vai entrar lá no final mesmo, né, da guerra, mas não no combate, tá, gente? Não no combate, não no conflito, não na troca de tiros, nada disso. Mas vai entrar, porque quando você fala mundial, você de alguma forma, você afeta os outros países de alguma maneira. O Brasil, por exemplo, exportava café para a Inglaterra e exportava café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é outro país que também vai entrar na guerra, mas lá no final, tá certo? Mas quando a gente chegar lá, eu falo com vocês. E o Brasil exportava café para a Inglaterra. A Inglaterra entra na guerra, está na guerra, um dos principais países da guerra. E aí, quando começa a pipocar lá a guerra, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Eu tô numa guerra, porque eu tô pensando em comprar café. Não vou comprar mais o café do Brasil. Todo aquele carregamento fica preso no Brasil. O Brasil não tem para onde exportar. Era um dos maiores compradores do café do Brasil era a Inglaterra. E aí, o que vai acontecer? O Brasil vai ter que se virar nos 30 e se industrializar rápido. Tem uma parte que vai ser queimada desse café aí, enfim, gente. Tá? Mas de alguma forma, o Brasil não está no conflito, mas ele é atingido financeiramente, economicamente, vai ser atingido, tá? E aí, o que eu vou perguntar a vocês? O Brasil participa dessa guerra? Não, tá? Não. Só tem perdas financeiras, tá certo? Vamos lá.
Olha, e aí eu tô na página 428, tá, gente? Eu comecei aqui na 428 para dar uma introdução para vocês. Vamos lá. Nessa época, a Europa estava vivendo um momento de glória. Era a Belle Époque, né? Tava tudo pipocando lá. Invenção do automóvel, do cinema, da tecnologia. A Europa estava vivendo um momento assim de glamour mesmo. Desculpa. E aí, várias coisas acontecendo, descobertas, né? E um dos maiores símbolos desse modernismo, né? Que não era propício, não era comum na época, né? Foi a cidade de Paris e a construção do Museu das Luzes. Bom, Paris hoje recebeu depois o nome de Cidade Luz, né? E o Museu das Luzes, que estava lá, né, naquela época, eletricidade, grande modernidade para a época, enfim. E esse museu vinha lá, né, todo chique, com lâmpadas, luzes, enfim, era a modernidade assim que a Europa não estava acostumada a ver. Então essa época das descobertas de tecnologia recebeu o nome de Belle Époque. Por quê? Bela época, né? E era um tempo de glamour para a Europa. E aí o que acontece? E aí tem um general que vai aparecer lá no início da guerra, e uma frase muito emblemática, e tem até em vários livros aí de história, que ele vai falar assim, que as luzes da Europa haviam se apagado. Por quê? Gente, a guerra traz morte, traz tragédia. Ninguém vai ficar comemorando, soltando fogos, meu país está em guerra. Então, aquele glamour, aquela coisa bonita que estava acontecendo na Europa, aquilo vem tudo por água abaixo, né? Mas o que de fato ocasionou a guerra, né? O que aconteceu com a guerra? Simplesmente a guerra vai apagar um brilho, né? Uma época de prosperidade para a Europa a troco de nada? Você vai ter dois motivos aí, dois momentos, né, que vão ser cruciais assim para eclodir a guerra, na verdade, né? Eu tô aqui na página, gente, vamos acompanhar aí na apostila, né? Eu tô aqui na página 432, tá certo? Então a gente tem lá, causas da Primeira Guerra, conflitos imperialistas. Gente, conflitos imperialistas. Professor, o que é imperialismo? Vamos lá. Você tem aí diversas potências europeias que estavam disputando território fora do território da Europa. Ou seja, vamos lá. Uma Europa toda, um continente todo, que estava querendo crescer, estava querendo mostrar que era o continente. E aí eles começam a brigar entre si para tomar territórios que pertenciam à Ásia e à África e à América, mas a América é bem menos, tá? Mas vai ser a África e a Ásia. E aí essas potências europeias discutiam quem ia ficar com qual território, tá? Era uma briga doida. E já começa a treta com a Alemanha, tá, gente? Olha só. A Alemanha vai ter treta com tudo que é país, com a maioria, tá? Dos países que vão aí a participar, e até países que não participam, mas a Alemanha vai ter também confusão. Então você tem aí o imperialismo, os países europeus, né, brigando pelos territórios que não eram deles, mas que era importante para eles terem, para crescer o seu território. E muitas dessas terras também eram terras que tinham como é que é o nome? Poços petrolíferos, carvão, enfim, algum tipo de minério que era interessante para eles terem dentro do seu país, tá? E você também vai ter o nacionalismo, gente, nacionalismo, olha só. Você tem aí alguns estados se formando, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha não era país antes de 1871. A Alemanha não era país. Era o pangermanismo. Professor, o que é pangermanismo? Pan, unificação. Germanismo, Germânia, Alemanha. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter a Prússia. Prússia, antes de existir a Alemanha, passou por uma guerra com a França.
tá? A Prússia passa por uma guerra com a França, na Guerra Franco-Prussiana. E aí, o chanceler da Prússia, o nome dele era Otto von Bismarck. E através dessa guerra, eles vencem a França. A Prússia vence a França e fica com um território da França chamado Alsácia-Lorena, tá? Depois, no final, eu vou voltar nesse nome, Alsácia-Lorena. E aí, o que vai acontecer? E vira inimiga, tá? E vira inimiga da França. E que também se torna inimiga da Inglaterra. Olha só a treta que tá se formando aí. E se torna inimiga da Inglaterra porque eles vão disputar minas de carvão, tá? E a Inglaterra estava em pleno desenvolvimento industrial. E isso incomodava a Alemanha, tá? E aí o que vai acontecer? Eles vão começar então a perceber que a Alemanha, ao longo da sua formação, ela vai arrumando problema e intriga com todo mundo. Com todo mundo. A Alemanha era um país que teria tudo para crescer e se desenvolver sem causar conflito? Sim, teria condições sim, assim como a Inglaterra. Mas não era o que eles queriam. Eles queriam briga, eles queriam confusão. E eles vão ter. E durante esse cenário todo, gente, de conflitos, você vai ter uma coisa muito interessante na Europa, que era uma época chamada Paz Armada. Paz Armada, vamos lá. Todos os países da Europa, eles já estavam pressentindo que a Alemanha aplicava, né? Gente, olha só, eu estou usando um vocabulário mais fácil possível, que é para vocês entenderem, tá? Na apostila, logicamente, que não está dizendo que a Alemanha implicava com ninguém. Mas como vocês sabem que nas minhas aulas eu uso um português bem claro, bem simples, que é para vocês entenderem o contexto da matéria. Não adianta